Olá, pianeiros! Hoje vamos falar sobre venda de pianos. Algumas pessoas já me perguntaram o que eu tenho que fazer para deixar o meu piano melhor possível para vender. Então nesse vídeo vamos falar sobre isso. Bora ver? Bom, pianeiros, hoje nós vamos falar, eu tenho um piano em casa e pretendo vender, o que eu tenho que fazer para isso, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer para isso, que é uma coisa básica, o que é? É você saber a marca, né, do piano, é saber as condições que ele está, isso é muito importante. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso detalhadamente, mas vamos falar realmente assim, o que você tem que fazer. Uma limpeza no piano, lógico, né? Deixar o piano relativamente limpo é importante. Apesar que para um técnico é importante o piano não estar limpo. Por que não tem que estar limpo? Os técnicos que vão fazer uma avaliação, eles vão preferir que ele está sujo. Por quê? Alguns motivos. O técnico, quando ele chega na casa do cliente e vai ver que o piano está sujo, ele sabe que aquilo lá ele pode limpar, não é esse o problema, tá? Mas realmente o cupim, achar o cupim. Então, vamos supor que o piano não está limpo por dentro, não está nada limpo, está todo sujo, e a gente sabe onde estão os pós, e a gente consegue saber onde estão os furos do piano, né? Então, aonde tem ali o cupim e tudo mais, né? A gente sabe aonde que pegou, qual o lugar que pegou. Dependendo do lugar que pega, tem alguns lugares que você pode trocar a peça. Tem alguns lugares que fica mais complicado, né? Um tampo harmônico, por exemplo, puxa, ele pegou, né, cupim no tampo harmônico ou no cepo, né? Você vai ter que trocar o cepo. Então você começa a questionar em relação ao custo-benefício do piano, tá bom? Como um técnico realmente ele faz assim esse negócio do custo-benefício? É muito simples, né? Quanto custa um piano novo? Quanto ele custa no mercado, quanto que ele vale no mercado. A gente pode ter uma ideia em relação ao piano novo, né? Seria a metade do piano novo. Só que depende muito a lei da oferta e da procura, se você tem muitas pessoas procurando ou não, tá? Então tem esse aspecto. Hoje em dia você vê muitos pianos sem reforma nenhuma, realmente sem nenhuma reforma. Pianos que tem muita coisa para fazer, muita reforma. Isso aí eu não estou falando de pianos antigos, tá? Então ele tem muita reforma para fazer. Então às vezes a reforma fica mais caro do que ele vale. Então é assim, nós temos que pensar, uma reforma, por que a reforma do piano é tão cara? Porque ela é muito complexa. Ela tem muitos detalhes, vai muito feltro, muito material. Não é uma coisa só simples que você chega lá e troca qualquer coisinha. Às vezes você tem que fazer uma reforma bem completa, você tem que trocar todos os feltros, você vai ter que trocar uma marteleira, você vai ter que trocar cordas, você vai ter que trocar cepo, você vai ter que fazer o verniz tudo de novo. Então você vai encarecendo. É como se você fosse comprar um carro, você vai comprar um carro usado e aí o motor já está meia vida, já está começando a querer bater. A chance dele quebrar a qualquer momento é rápido, né? Isso acontece. Então você compra um carro, se você for fazer o motor, se você for fazer câmbio, fazer a pintura todo nele, ele não vale aquilo que você vai gastar. Você vai lá e compra um novo, compra outro, né? Existe muito isso, então você tem que pensar, piano não é diferente, piano não é diferente. Então, hoje em dia existe uma pintura de carro que tem X valor. Aí o motor tem que ser feito, você vai ter que trocar biela, pistão, a mesma coisa o piano, você vai ter que desmontar mecanismo, trocar azeta, nós, coxinete, às vezes até trocar as peças todas de umas partes de madeira, é bem complicado. Então tem bastante detalhes para fazer no piano, tá? Então, você avaliar o que precisa ser feito no piano, quanto que vai custar isso, é importante para você ter o valor final. Hoje em dia, se você vê os pianos que são vendidos, 95, 97% deles eles não valem nada, né? Por quê? Porque o quanto que tem que fazer de reforma nele, não vale a pena você vai lá e comprar outro. Então acontece muito isso, né? Agora, como que você tem que fazer para a melhor maneira? Fazer uma boa avaliação, né? Se ele tem ou se ele não teve cupim, né? Fazer uma limpeza por fora
uma limpeza por fora é muito importante, porque dentro o pessoal não se importa muito. Mas se a pessoa for levar um técnico, se tiver muito limpo por dentro, ele vai questionar, vai falar, olha, por que está muito limpo, né? Tirou os pós do cupim, né? Então ele vai ficar meio com o pé atrás e vai questionar isso, né? O piano tá limpo, tá muito limpo, quem foi que limpou, por que limpou? Ele vai questionar, né? Então, por quê? Porque ele vai investigar para ver se o piano tem indício de cupim ou não, tá bom? Isso influencia bastante no valor do piano, né? O quanto que, se ele pegou cupim, o quanto que ele comeu e onde ele comeu, tá? Se ele comeu numa peça que não tem tanta importância, tudo bem. Mas se ele comeu numa peça que é um tampo harmônico, por exemplo, ele vai ficar com uma vibração, um chiado terrível, né? E não tem como tirar, não tem, ninguém consegue tirar no tampo harmônico, tá? Então aqueles pó que ficam dentro, eles vibram, né? O tampo harmônico vibra, e aí ele vai acabar vibrando e vai ficar com chiado horroroso no piano. Então acontece muito isso, tá? Então quando um técnico ele vai avaliar, ele tem que prestar atenção em todos esses detalhes, né? Primeiramente, por fora, fazer uma bela limpeza no piano, isso ajuda bastante, né? Não deixar nenhuma nota parando, deixar o piano afinado, isso é importante também. Como é que você vai vender um piano se o piano não está afinado, né? Será que ele afina? Entendeu? Então por isso que é importante. Às vezes você paga para um técnico, uma visita técnica, né? Existe visita técnica com laudo ou sem laudo. Uma visita não precisa ter um laudo, é só para poder saber o quanto que custa, saber o que precisa ser feito no piano, o que tem que ser feito no piano. Aí você tem uma média de valor do mercado, assim como um técnico faz, tá? Mas o que você tem que fazer? Fazer uma limpeza por fora pelo menos uma limpeza por fora. Não deixar nenhuma tecla parando e deixar ele afinado. Aí você consegue vender muito mais fácil, tá bom? Mas isso você vai ter que investir um valor e tudo mais. Tem alguns pianos que não compensa fazer nem essa pequena manutenção, não tem condições de fazer essa pequena manutenção, nada. Então ele tem problema de cavelha, aí fica complicado, né? A pessoa vai ter que vender daquele jeito mesmo. E para alguém que vai reformar, alguém que vai dar manutenção. E a pessoa tem que estar ciente do que ela está comprando. Uma outra coisa que o pessoal tem que pensar, que o pessoal não pensa, eu tenho um piano e eu quero vender. Pesquisa, o piano ele é exatamente nacional mesmo, ele é importado, né? Isso daí é muito importante. Como é que você vai vender um piano se você não sabe nem a nacionalidade dele? Então você não pesquisou nada, quanto que ele vai no mercado? Ele tem uma procura entre ele? Não tem, entendeu? Às vezes a pessoa tem um piano de cauda, tem um Essenfelder de cauda. Eu nunca comprei um deles, porque não vale, ele é ruim pra caramba. O piano de armário é bom, já o piano de cauda é muito ruim. É muito ruim mesmo. Já reformei vários aqui, eles não são bons. Olha, eu vou te ser sincero, aquilo lá não vale pelo que ele vale. Tem pianos Brasil melhor do que o Essenfelder de cauda. Então, eu particularmente não gosto, nunca tive nenhum para revenda, nunca tive, já reformei alguns, sei como é que é, são ruins pra caramba, né? Eles tiveram muitos erros de fabricação, então realmente não soam bem, o tampo harmônico eles não acertaram, né? Realmente eu já falei um vídeo atrás, né? O melhor piano nacional mesmo que foi o da Fritz Dober, aquele meia cauda que eu achei que foi todo feito aqui, alguns com mecânica Renner, mas toda a caixa, tampo harmônico, foi tudo feito aqui. Ele é pesado assim, ele é bastante reforçado, a chapa é bem grossa, é um piano pesado mesmo, né? Mas é um piano que realmente ele teve uma qualidade ímpar assim, né? Na minha opinião, um dos melhores pianos fabricados aqui no Brasil, tá bom? Então, isso é uma opinião minha, lógico, tem colegas aí que têm outras opiniões, mas o Essenfelder, eu particularmente de armário, ou de cauda, né? O de cauda eu não gosto, e eu nunca comprei por causa disso, né? O pessoal acha que é porque é de cauda, não. Ele tem que ter qualidade, ele tem que ter sabe, substância, ele tem que ter potência, ele tem que dar a resposta que eu quero. Então, alguns pianos mais pesados, os pianos mais leves, mas ele tem que ter resposta, né? Tem alguns mecanismos
que é de um jeito, outros são de outro. Cada um tem a sua característica. A gente não pode mudar a característica de cada piano. Cada piano tem a sua característica, como ele foi feito, tá? Mas é isso. Uma limpeza externa já está de bom tamanho, né? Muitas vezes o piano está lá jogado num canto, eu não me importo. Para mim, eu não me importo. Mas se for uma pessoa que é leigo, ele vai olhar para o piano todo sujo e ele fala, esse piano não compensa, tem que fazer tudo, né? E às vezes é bom negócio, às vezes é bom negócio, às vezes é um piano relativamente bom, tá? Então a limpeza do piano é muito importante. Procurar não limpar por dentro, que um técnico vem, ele resolve, ele vai ver ali se tem um copia, fica bem mais fácil para você poder entender. E tem vídeos falando sobre limpeza do piano aí no canal, o que você vai usar para limpar o piano e tal. Estamos testando alguns outros produtos também, para também facilitar a vida de todos, né? Então é isso, logo a gente vai conseguir fazer esse vídeo e passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtido e até a próxima!